Eu sou o professor André Luiz Bentes e o nosso encontro de hoje é sobre teoria do conhecimento na antiguidade. A gente parte da Grécia Antiga porque o nosso foco é a tradição filosófica e aí a gente elege então, junto com a ampla história da filosofia, Tales de Mileto como o primeiro filósofo, primeiro pré-socrático. Os pré-socráticos, todos aqueles que nascem antes de Sócrates, a gente elege aqui então três deles, acompanhando a proposta de interpretação do professor Francis MacDonald Cornford, e a partir disso a gente vai então cotejar com outros três filósofos, que seriam então Sócrates, Platão e Aristóteles, os grandes representantes da filosofia clássica. E a ideia é a gente tentar mostrar como houve uma inversão em relação à teoria do conhecimento naquele período. Começando por Tales, a gente tem então uma anedota de que Tales teria ido ao Egito e observando como os egípcios faziam as marcações dos seus terrenos, sobretudo depois das inundações que eram recorrentes ali no Nilo, eles utilizavam uma forma geométrica em particular. Eles utilizavam o retângulo, o famoso retângulo de ouro, que depois vai ser de alguma forma consagrado na arquitetura grega. E o retângulo vai de alguma maneira impressionar, o uso dessa forma geométrica vai impressionar Tales, que vai retornar para a Grécia e pensar que a contemplação daquela forma geométrica não necessariamente precisaria estar presa, atrelada à solução de um problema de ordem prático, né? De alguma maneira, aquele método para calcular áreas na topografia poderia servir para calcular qualquer tipo de formato, e não apenas com o objetivo de solucionar um problema. De alguma maneira, considera-se que então Tales de Mileto estaria inaugurando uma característica científica que seria contemplar uma verdade sem nenhum interesse prático, né? O conhecimento pelo conhecimento, a contemplação da verdade pelo prazer de contemplar a verdade. E com isso, o Tales teria então inaugurado uma tradição, pois buscar essa verdade sob essa perspectiva, nesse caso da geometria e pelo próprio prazer em contemplar, em conhecer alguma coisa, vai nos dissociar de uma outra tradição que então era vigente, que era a tradição mitológica, para buscar respostas para as coisas, respostas para a natureza. Segundo o professor Cornford, esse seria então o início de uma tradição filosófica focada no que ele considera como uma descoberta da natureza. Então não precisamos mais, nesse momento, ou a partir dessa tradição, recorrer ao sobrenatural para podermos ter uma explicação da natureza. E com isso a gente inaugura o que a gente vai considerar aqui como um protótipo da ciência, do conhecimento científico até os dias de hoje, né? Não recorrer ao sobrenatural para explicar a natureza. E com isso a gente passa para Anaximandro, que é o nosso segundo pré-socrático, que teria proposto, na sequência do pensamento de Tales, que existiria então um princípio, em grego um arché, um princípio de onde todas as coisas teriam surgido. Tales, que havia considerado a água como elemento primordial para a origem de todas as coisas, e com o Anaximandro então vai ser um pouquinho mais complexo. Ele vai tentar explicar o surgimento das coisas a partir do contraste de elementos contrários, né? Então esse começo, esse arché, esse princípio seria a origem a partir de uma determinada contradição para poder também dar conta do movimento das coisas, né? E com isso a gente vai ter consagrado então a noção de arché, com a antagonia, por exemplo, do calor e do frio, a partir de onde todas as coisas teriam se desenvolvido, e com isso haveria então uma cosmogonia em Anaximandro que vai divergir de uma teogonia que até então prevalecia com o pensamento da mitologia. Esse pensamento vai, de alguma maneira, atribuir uma substância, né, vai atribuir valor a uma materialidade, a uma substância material, um princípio material, de onde todas as outras coisas teriam se desenvolvido, e vai ser desenvolvido, então, um pensamento posterior, a partir do outro pré-socrático, que é o Demócrito, o famoso atomista, que vai considerar, então, uma substância material, que é base para todas as coisas que existem,
e que é extremamente pequena e indivisível, que é o átomo, né? Um conceito que a gente mantém até os dias de hoje. E o que reuniria, segundo Cornford, esses três pré-socráticos seria justamente o fato deles buscarem uma explicação para o mundo, para a origem das coisas, para que eles possam conhecer as coisas a partir das origens, né, pelo princípio. Então, o que vai acontecer na sequência com o surgimento do pensamento de Sócrates é segundo Cornford, uma inversão nessa investigação. O conhecimento não deve partir do princípio. O conhecimento não deve partir das origens. Para Sócrates, isso não traz muita utilidade para a nossa vida. Para Sócrates, conhecer de onde as coisas surgiram não resolve os problemas fundamentais que envolvem aquela sociedade naquele momento. Lembrando que o Sócrates atravessou a Guerra do Peloponeso, uma guerra extremamente uma guerra larga, né? Uma guerra importante na história do mundo ocidental, e de alguma maneira a sua filosofia se volta para resolver os problemas do ser humano. Então, qual seria a utilidade do conhecimento? Ele é um herdeiro dessa tradição filosófica, é claro, isso tem que estar claro, né? Então ele vai inverter, mas ele não vai negar que a gente precisa então buscar o conhecimento por meio da racionalidade. A gente deve buscar a partir, né, da reflexão e do pensamento, e não recorrendo necessariamente à mitologia para poder trazer uma solução para a nossa vida prática. Ele é um filósofo na medida em que ele concorda que é pelo pensamento racional ou pela busca pelo conhecimento que a gente deve coordenar a nossa vida, as nossas vidas, né? Então, a questão de Sócrates vai ser justamente o que a gente pode conhecer de verdade, já que as explicações pré-socráticas para ele lhe pareciam bastante dogmáticas, né? Bom, ele vai tentar buscar na sua vida, naquele momento, no seu aqui e agora, a possibilidade de ter algum conhecimento verdadeiro, algo que ele não precise recorrer a uma explicação que ele considere, como ele considerava a explicação pré-socrática, um tanto quanto dogmática, né? E aí, de alguma forma, o Sócrates vai considerar o conhecimento, ou o conhecimento que mais importa, como autoconhecimento. Então, a possibilidade de autoconhecimento, ela é muito mais interessante e ela é muito mais acessível do que o conhecimento das origens. Bom, segundo Cornford, esse conhecimento, ele será então um conhecimento da finalidade. E essa seria uma inversão na teoria do conhecimento na antiguidade, que é primordial. A busca pela finalidade da vida humana, né? Então, a resposta socrática para a finalidade da vida humana vai ser a busca pela perfeição da alma. Eu sei que eu não sei nada, mas eu sei que eu devo buscar o aperfeiçoamento da minha alma. E a partir desse aperfeiçoamento, a alma, que por si só já é um tipo de divindade nesse planeta, ela vai, de alguma maneira, me fazer tomar as melhores decisões possíveis. Então, o conhecimento se torna a principal virtude. A busca pelo conhecimento se torna a principal virtude do Sócrates, para que a gente possa ter, então, alguma autonomia e alguma responsabilidade dentro dessa sociedade e nas nossas próprias vidas individuais, particularmente. O conhecimento, como autoconhecimento, então, para o Sócrates, ele passa a ser uma aspiração espiritual de buscar, então, a partir desse autoconhecimento, buscar, então, as respostas para quais são as melhores decisões que a gente deve tomar, em contraposição à imposição social que determinava simplesmente as respostas que deveriam ser reproduzidas, né? A gente tem, então, a consagração da filosofia nesse momento. Já estava acontecendo isso no período pré-socrático, mas nesse momento a gente vai ter a consagração, então, da filosofia como a criação de conceito. É isso que a gente deve buscar, é isso que a gente deve conhecer. A gente deve criar conceitos baseados na clareza da alma,
e que da clareza proporcionada, né, pelo conhecimento, e a partir desse conhecimento a nossa alma tende a enxergar melhor as coisas. E com isso a gente tende a tomar melhores decisões e ter, então, uma vida melhor. O conhecimento como autoconhecimento. Bom, de alguma maneira, a gente vai enxergar a verdade, né, a partir de uma alma esclarecida, e com isso a gente tende a ter não só uma vida pessoal melhor, mas também uma vida social melhor, não mais fundada numa série de preconceitos que são reproduzidos. Bom, esse pensamento vai influenciar demais o Platão, que tem 28 anos no momento da morte do Sócrates. O Sócrates não escreveu nada, lembrando isso. E com o Platão a gente vai ter então a criação de um sistema muito influenciado por esse pensamento socrático e, sobretudo, utilizando o Sócrates como principal personagem para a sua filosofia. Uma grande diferença em relação ao pensamento do Sócrates, que é atribuída pelo Cornford ao Platão, é o fato de que, a partir dessa proposta socrática, o Platão vai então desenvolver uma teoria das formas que, de alguma maneira, vai se apresentar como uma resposta definitiva. A questão socrática, que é interessante a gente ter em mente, é que o Sócrates ele não estava dando respostas. A única resposta que ele deu foi o fato dele considerar, né, que a busca pelo conhecimento é o melhor caminho. E que, de alguma maneira, isso, para o Cornford, inverte a investigação pré-socrática, que partia dos princípios. O que a gente tem que fazer é, daqui para frente, buscar o conhecimento. Buscar o conhecimento, sobretudo, da nossa própria vida, né? O conhecimento da nossa própria alma, o conhecimento para dentro, para que a gente possa, então, ter uma vida melhor e viver melhor em sociedade. O que o Platão vai fazer é, de alguma maneira, aplicar isso como um método de organização social que deve, então, privilegiar o conhecimento da verdade a partir dessa busca também racional, mas com alguns pressupostos bem estabelecidos. Bom, é a famosa teoria das formas do Platão. O Platão vai dividir, então, duas existências latentes. A gente tem a existência do mundo inteligível e a gente tem a existência do mundo das coisas, do mundo dos corpos, do mundo da sensibilidade, né? E o que o Platão vai fazer é, de alguma forma, privilegiar esse mundo inteligível em detrimento desse mundo sensível. Isso significa que, enquanto pela alma eu consigo ter, então, acesso ao conhecimento das coisas, ao contrário, isso já não é necessariamente socrático na interpretação do Cornford, o fato de que os sentidos, né, nos causam necessariamente enganos, eles nos conduzem necessariamente à falsidade, né? Com o Platão a gente vai ter então uma doutrina, um sistema fechado, que é justamente a solução e como a condução final do pensamento socrático. Bom, com isso a gente vai ter muito clara a proposta de uma areté, que é uma excelência, uma forma excelente de viver, que para o Platão vai se aproximar então da bondade. A gente, na medida em que conhece, na medida em que a nossa alma vai se lembrando da verdade, que é justamente aquilo que está dissociado do corpo físico, daí a teoria da reminiscência do Platão. Então, o conhecimento para o Platão é lembrar do que a gente já sabia antes de estar encarnado, antes de estar nesse corpo físico, antes de estar rodeado de sensações, e, de alguma forma, a verdade estaria, então, em outro plano, no plano das ideias, o famoso mundo das ideias do Platão. Até a próxima e grande abraço.